Numa ordem internacional em reconfiguração, a América, a Europa e Portugal viram à direita. À direita ou às direitas? E como pensam estas direitas, que causas as unem, que clivagens as dividem e que estratégias adotam? Quais as suas referências e contradições? Como é que veem o passado? E talvez mais importante, como é que pensam o futuro? O meu nome é Teresa Nogueira Pinto e proponho, em À Direita, uma viagem ao coração das direitas numa série de entrevistas que tenho o gosto de conduzir. Olá a todos, meu nome é Teresa Nogueira Pinto, bem-vindos a mais um episódio do podcast À Direita. Num país onde a democracia nasceria à esquerda, a direita parecia condenada a definir-se pelo que não era, remetida para um centrão contido, sempre dependente da validação política, até moral, daqueles que politicamente deveriam ser os seus adversários. Se à esquerda caberia a política e a cultura, conceber uma ideia de país, a direita devia dedicar-se à gestão técnica da coisa pública. Para os eleitores de direita sem adversativas, restava-lhes votar em partidos à sua esquerda, sendo ocasionalmente bafejados pela sorte de lideranças capazes de se libertar desse espartilho. Conceito essencialmente contestado, o que é a direita portuguesa hoje, onde começa e onde termina, quais as suas referências e o que a distingue das outras direitas. Para nos ajudar a compreender as especificidades, contradições e possibilidades da direita portuguesa, tenho hoje comigo o Rui Ramos. Rui Ramos é historiador, escritor, jornalista, doutorado em Ciência Política pela Universidade de Oxford, especialista na história política e cultural de Portugal dos séculos XIX e XX. É também autor, com João Miguel Tavares, do podcast E o Resto é História e colunista no Jornal Observador. Para além disso, Rui Ramos, num país onde à direita falta muitas vezes consistência, tem sido uma das vozes mais consistentes e resistentes deste espaço. Por isso, Rui, olá e muito obrigada por teres aceito este convite. Obrigado pelo convite. Este verão, tenha sempre à mão um aliado para um verão em grande, com o guia Super Praias Expresso. Descubra as melhores praias de Portugal, com recomendações do Boa Cama Boa Mesa, para os melhores sítios onde dormir e comer nas proximidades. Super Praias Expresso, grátis com um jornal, sexta dia 17, com o apoio Alentejo Caiado de Fresco. Expresso, liberdade para pensar. E eu costumo começar estas conversas com uma espécie de pontapé de saída, e achei que neste caso fazia sentido olharmos um bocadinho para a questão da história e da memória. E é engraçado que num país que tem 900 anos de história, muitas vezes nós falamos como se tudo tivesse começado há menos de 100 anos. E portanto fui aqui recuperar uma citação tua, e corrige-me se estiver a citar-te mal, sobre o final do século XIX, em que tu descreves, e cito: o país dos funcionários públicos numerosos e lamurientos e dos contratadores de obras públicas enriquecidos e corruptos. E a minha primeira pergunta é se nós estaremos, geração após geração, condenados a ter que lidar sempre com os mesmos problemas como país. Não são sempre os mesmos problemas, porque o país mudou imenso. Isso é uma noção que por vezes nos falta, e nos falta precisamente porque, tendo o país mudado, nós por vezes mantemos o mesmo aparelho intelectual para lidar com o país. Nós temos um país no qual houve várias revoluções no século XIX e no século XX, a Revolução Liberal, a Revolução Republicana, a Revolução Nacional, que dá origem ao Estado Novo, depois a Revolução Democrática e a Revolução Europeia depois da Revolução Democrática, mas todas elas tiveram esta urgência de mudar o país, de transformar Portugal. E por vezes até com referências bastante semelhantes. E isso deu origem, por um lado, a problemas que por vezes são análogos, e também desencantos que por vezes também são transferíveis de situação para situação. Nós, ao longo do século XX, por exemplo, lemos os Maias dessa de Queiroz ou as Farpas de Ramalho Ortigão como obras contemporâneas. Até há muito pouco tempo, até há 20 ou 30 anos, as pessoas reconheciam-se nos personagens de um romance de 1808 publicado pela primeira vez em 1888, como eram os Maias, e identificavam-se ali naqueles personagens, naquelas conversas, naquelas situações, como se o país vivesse uma espécie de um eterno presente. Mas não é verdade. O Portugal
Portugal dos dias de hoje já não tem a ver com o Portugal de há 50 anos, e o Portugal de há 50 anos já não tinha a ver com o Portugal dessa de Queiroz. Mas há na cultura portuguesa, nas culturas portuguesas, uma mesma ânsia de mudança, de transformação, que nos faz olhar para os mesmos problemas. Isto é, de repente olhar e dizer, cá estamos nós na mesma. Não temos a imaginação política para perceber quais são os problemas agora. Eu acho que nós, quer dizer, há aquela frase que se costuma dizer, para quem tem um martelo tudo parece pregos, não é? Quer dizer, e nós continuamos a ter aquela ideia muito corrente, quer dizer, que temos o Estado e através do Estado vamos mudar o país, e isso cria uma série de problemas que tendem a ser problemas bastante semelhantes. O que estavas a referir, a quantidade de funcionários públicos, os contratadores das obras públicas. Sim, isso já era um problema no fim do século XIX. É um problema de que se fala no princípio do século XXI. Mas quando olhamos para os países não tem nada a ver, isto é, a dimensão do Estado no fim do século XIX não tem nada a ver com a dimensão do Estado hoje, a sociedade portuguesa não tem nada a ver, nós estamos a falar de uma sociedade rural ainda no fim do século XIX, teria o quê? 20 mil funcionários públicos, o Estado é relativamente pequeno em termos das estimativas que nós temos do PIB, é uma coisa pequenina. Mas já temos lá a língua, isto é, a linguagem, o discurso com que nós examinamos os problemas do país já estava, digamos, desenvolvido. É uma coisa curiosa, isto é, os nossos conceitos mentais, a maneira como olhamos para o país, isso tinha sido desenvolvido ao longo do século XIX, de facto, e nós somos herdeiros dessa linguagem, do discurso, da cultura, de facto, essa de Queiroz, Oliveira Martins, Ramalho Ortigão, Ater de Cantal, além de serem grandes escritores, terem, digamos, apurado a língua portuguesa da maneira como nós ainda a escrevemos hoje, digamos assim, apuraram também a nossa maneira de olhar para as coisas, quer dizer, a maneira como nós olhamos, e essa maneira... A maneira como nós olhamos para as coisas tem uma inércia muito maior do que as próprias coisas. As coisas vão mudando, mas a nossa maneira de olhar para as coisas e um certo decadentismo como parte, por exemplo, essa ideia, crise permanente. A ideia da decadência do país, quer dizer, que é uma ideia que vem desde o século XVIII, até ainda vem anterior ao século XIX. E é uma ideia com que faz que também em meados do século XX ainda se lessem autores do século XVII e do século XVIII como se fossem autores contemporâneos. O Dom Francisco Manuel de Melo, o próprio Padre António Vieira, as pessoas liam e achavam que aquilo eram artigos de colunas de opinião publicadas naquela manhã. Portanto, quer dizer, nós temos uma língua que é as palavras, a gramática, e depois temos também uma língua mental, quer dizer, conceitos, maneiras de articular os conceitos, e essa, tal como a língua, repito, tal como a língua tem essa inércia, a língua falada tem uma inércia bastante grande, a língua mental também, a linguagem mental também tem uma inércia bastante grande, e nós somos herdeiros disso, abordamos o país por aí, quer dizer, e quando de facto isso mudar, creio que passaremos para um mundo completamente diferente. Isto é, vai desaparecer tudo o que estava para trás, tal como já desapareceram, isto é, todos os escolásticos do século XVI e XVII, grandes autores, aliás, grandes autores europeus até, que escreviam em latim e eram publicados em Itália e em França com imensas edições e comentários, e que nós hoje nunca ouvimos falar deles, quer dizer, não sabemos quem eles eram. Eles eram os grandes autores, e eram alguns, e muitos deles eram portugueses, professores da Universidade de Coimbra, da Universidade de Évora, comentadores, teólogos, canonistas, uma cultura de que nós nos desligámos completamente. E que era uma cultura fundamental para perceber a política, para perceber a vida cotidiana. Quer dizer, isso um dia vai acontecer a esta cultura liberal, eu vou-lhe chamar cultura liberal, porque vem dos liberais do século XIX, embora alguns desses autores fossem críticos do liberalismo. Talvez um dia a gente também deixe de falar aquela língua e aquilo vai se tornar uma língua estranha para nós.
É difícil para nós imaginarmos isso hoje, mas muito provavelmente, como no poema do Fernando Pessoa, em que vai desaparecer a língua a rua, a língua da tableta, a rua, a língua em que foram escritos os versos, isso um dia vai acontecer. E ao Rui, gostava também de te perguntar aqui, perguntando ao Rui Ramos, historiador, e acho que tem muito a ver também com debates atuais. Tu sempre defendeste a história como um espaço de não militância. Sim. O que eu te pergunto é se, olhando para o debate atual, não é? E para a questão da memória e da história, se não é inevitável, ou seja, sempre que nós iluminamos um período em detrimento do outro, um protagonista em detrimento do outro, se não se está a dar uma orientação política à história. Percebes o que eu estou a dizer? Até por causa daquilo que tem sido a historiografia hegemónica agora nestas datas tão redondas que estamos a viver. É preciso distinguir várias coisas, quer dizer, é distinguir as consequências políticas da história que fazemos ou os motivos a partir dos quais fazemos a história. Quando eu não vejo qualquer interesse em fazer história como uma forma de ativismo, de militância política, é porque em história aquilo que me interessa é a mesma história, quer dizer, isto é o passado, é tentar perceber o passado a partir dos próprios termos de referência desse passado. Eu quero compreender uma situação em 1890 e eu interessa-me perceber o que é que os atores históricos, os personagens daquela história, como é que eles viam o mundo, o que é que eles estavam... o que é que os motivava, o que é que os condicionava. E para isso tenho de ter uma certa empatia para com as suas ideias e as suas sensibilidades, sejam de um lado, sejam do outro. E, portanto, aquilo que me interessa é tentar explicar porque é que aquilo aconteceu, como é que, o que é que eles achavam que estavam a viver, o que é que eles estavam a perceber. E ao fazer isso estão, digamos, a desligar um bocadinho do tempo presente. Claro. Eu sei que a melhor maneira de defender a história para muita gente, e sobretudo para todos aqueles professores que querem manter a história nos planos de estudo de liceus e outras instituições, é sempre dizer a história ajuda-nos a perceber o presente. Sim, a história ajuda-nos a perceber o presente, mas nós temos, em primeiro lugar, de perceber o passado. Claro. E para perceber o passado temos de o perceber através de uma operação que é um pouco o afastar-nos do nosso próprio tempo, isto é, das nossas preferências, dos nossos envolvimentos, dos nossos compromissos. Isto por um lado. Por outro lado, eu sempre achei que aquela ideia de que controlando o passado controla-se o presente é uma ilusão completa. Se isso fosse assim, aqueles regimes opressivos que nós tivemos no século XX, vários quadrantes, que tentaram controlar o passado e de alguma forma controlaram o passado e que caíram fragorosamente, quer dizer, não lhes ajudou muito. Não lhes valeu de nada. Não lhes valeu de nada, quer dizer, eu creio que as pessoas imediatamente, perante um livro de história que é feito com um objetivo de militância política, as pessoas imediatamente percebem isso. É um pouco como fazer medicina com um objetivo de militância política, quer dizer, é ridículo, quer dizer, as pessoas querem um médico que que se interesse pelo problema de saúde, pela doença e que o tente tratar. Aqui também eu creio que um leitor de história quer um historiador que se interesse por aquele passado, por aquilo que lá estava a acontecer e que seja capaz de tornar aquilo interessante. Agora, se o leitor é levado para a história pela ressonância que aquele momento, aquele acontecimento pode ter para aquilo que ele está a viver, isso é outra coisa. É? Isso é outra coisa. Se eu também sou um historiador, quero perceber o passado nos seus próprios termos, ou como Leopold von Ranke dizia, tal como tinha acontecido, tal como tinha verdadeiramente acontecido. As pessoas não perceberam bem o que é que ele queria dizer, mas é compreender o passado nos seus próprios termos. Mas é obviamente que eu não consigo escapar a toda a minha vida presente, quer dizer, e levo os meus interesses para o passado, no sentido em que sou capaz de olhar para personagens,
para situações um pouco de acordo com aquilo que me condiciona, e é assim que a história é interessante, e é assim também que vários pontos de vista na história se desenvolvem, e que é interessante ler vários historiadores sobre um mesmo assunto e não apenas um historiador. Às vezes as pessoas julgam que a história devia haver só uma história e ficam muito perturbadas quando há várias interpretações. Como é que é possível? Então as coisas aconteceram e há 2 historiadores a dizer com 2 coisas diferentes. Meus amigos, é assim, quer dizer, é mesmo assim, e é isso que torna a história interessante. É por isso que nós podemos o Alexandre Herculano escreveu uma história de Portugal, começou a publicar em 1846, e é por isso que nós estamos a publicar histórias de Portugal agora, e que aquilo não acabou, porque o Alexandre Herculano olhou para aquilo de uma certa maneira e nós olhamos hoje de outra maneira. Agora, a motivação com que o historiador é levado a perceber, a tentar perceber, é muito importante. Isto é, aquilo que deixou a história de Portugal do Alexandre Herculano viver até aos dias de hoje foi o facto de que ele, apesar de ser um liberal, apesar de ter uma visão liberal, uma visão do século XIX da história, era alguém também extremamente preocupado em fazer uma história, em perceber o que é que tinha acontecido. O que é que aconteceu tal como aconteceu. E isso via-se no trabalho que ele faz sobre a documentação, esse trabalho crítico. É isso que lhe permite viver como historiador ainda hoje. E Rui, agora perguntando-te, passando aqui da história para... ia-te perguntar se tu achas que em Portugal, isto também tem a ver um bocadinho com a questão histórica, não é? Mas se tu achas que em Portugal existe uma direita ou direitas, como existem direitas e direitas francesas, americanas, com as suas referências, os seus símbolos, as suas correntes, ou que nos limitamos a ir copiando modas? Eu creio que hoje em dia essa questão colocava-se dessa maneira há uns anos atrás, quando se tinha a ideia de que tudo o que era interessante em Portugal era estrangeirado, quer dizer, isto é, que nós éramos, digamos, um país que ia aos supermercados do exterior buscar as suas ideias. Nós hoje vivemos, por exemplo, num mundo em que é muito difícil já atribuir ideias a determinados espaços geográficos. Num espaço, claro. Nós de repente encontramos um autor francês e dizemos, a França não, e depois percebemos que ele ensina nos Estados Unidos. A mesma coisa um historiador inglês e pensando, isto é o que se pensa em Inglaterra. Não, ele é professor numa universidade americana. Quer dizer, e portanto, hoje em dia eu acho que essa visão dos espaços nacionais como contendo os pontos de vista e os termos dos debates, acho que está a ser um bocadinho ultrapassado. E de alguma maneira foi sempre assim. Isto é, nós hoje temos mais noção disso, mas eu creio que aquilo que existe e existiu em Portugal faz parte de um debate internacional. Seria muito estranho se nós tivéssemos termos de referência muito próprios. Isso seria talvez um sinal do nosso ensimismamento ou do nosso incrível... desligação em relação ao que estava a passar no mundo. Quer dizer, não somos um mundo à parte, nunca fomos um mundo à parte. Fizemos sempre parte de um mundo global, já no século XVII, XVIII. Eu falei ali da nossa escolástica, que era uma corrente de pensamento e de trabalho de historiadamente importante nos séculos XVI e XVII, e que era uma corrente europeia. Quer dizer, os nossos autores eram autores Salamanca, Coimbra, naturais de Portugal, mas por acaso, mas eram autores que eram lidos em todo lado e ainda por cima escreviam em latim e portanto não era muito relevante. Eu creio que nós sempre tivemos direitas muito similares às direitas que existiam num espaço global. Durante muito tempo foram talvez mais parecidas com a França do que com o mundo anglo-saxónico, até digamos aos anos 70, aos anos 80, porque de facto fazíamos parte de um espaço que era o espaço da língua francesa e da cultura francesa, que era aquilo que a Espanha, a Itália, Portugal, a Roménia, uns com mais intensidade, outros com menos intensidade, mas estavam incluídos nesse espaço
desse espaço francófono, digamos assim, falava francês, interessava-se pela França, lia as revistas francesas, acompanhava os debates franceses, estava a par de tudo aquilo que o Jean-Paul Sartre tinha dito ontem e já se estava a comentar no dia seguinte ou 2 dias depois em Portugal. A partir dos anos 80 vamos deslocando para um mundo anglo-saxónico. Portugal, a Espanha, a Itália, a própria França começa-se a deslocar também para esse mundo anglo-saxónico. É uma mudança grande. Eu estou a falar do mundo anglo-saxónico, que é sobretudo o mundo americano. É o mundo americano e de repente começamos a ter as referências americanas e a tentar até estar a par do que é que se está a passar nos Estados Unidos e por vezes a ensaiar aqui os debates americanos, às vezes com algumas dificuldades. Isso é verdade para a direita, é verdade para a esquerda, é verdade a todos os níveis, é verdade das artes, na universidade, a cultura universitária em várias disciplinas. Tenta mimetizar às vezes. A economia foi desde o princípio muita influência americana. As outras disciplinas, quer das humanidades, quer das ciências sociais, a pouco e pouco também se foram tornando anglófonas e estando nesse mundo. E por vezes, às vezes, estamos aqui digamos, aí sim, às vezes parece-me que estamos a tentar olhar para Portugal de um ponto de vista americano, excessivamente americano, e com isso escapar-nos muita coisa do que é Portugal e do que é europeu. Mas tu, neste contexto em que também houve algumas transformações na direita americana, ou algumas movimentações, pelo menos na europeia, talvez até com a americana a ser um bocadinho influenciada pela europeia. Também, sim, também. Portugal hoje vai apanhando e vai entrando a direita portuguesa, é isso que te pergunto. Acho que hoje não se pode dizer que ela seja tão influenciada pela matriz anglo-saxónica como era no princípio do século? Eu creio que hoje, bem, quer dizer, o tipo de influência que vem dos Estados Unidos é agora diferente do que vinha há 20 ou 30 anos atrás. Isto é, há 30 ou 40 anos atrás, a influência americana era traduzida em português e em francês, era uma influência liberal, isto é, nós chamávamos liberal, que era uma coisa confusa porque era aquilo que os americanos chamavam conservadorismo era na Europa chamado liberalismo, era quase o contrário, quer dizer, e portanto vinha a influência vinha por aí, quer dizer, as coisas mudaram muito nos últimos 10, 15 anos. Há também um novo movimentos europeus que hoje têm também bastante influência e que não são exatamente iguais aos movimentos americanos. Aliás, hoje em dia, uma parte desses movimentos caracterizam-se ou definem-se a si próprios como uma reação contra a globalização e, portanto, uma busca daquilo que é mais específico, daquilo que é mais diferenciado. E, portanto, eu acho que hoje temos provavelmente talvez uma variedade de estímulo, ou temos consciência da variedade de estímulos maior, quer dizer, embora repito, há 40 anos também havia esse um pouco, quer dizer, a nossa direita tinha uma influência do centrismo francês, do gaullismo francês, tinha havia um impacto grande, havia pessoas que já nos anos 80 começavam a estar interessados em Thatcher no conservadorismo britânico, havia mais alguns que já estavam interessados mas menos talvez no conservadorismo americano, mas que era menos conhecido ou parecia menos relevante até pela sua carga religiosa que naquela altura parecia ter. E portanto já havia essas diferenças, as componentes vão sempre variando e depois, claro, há as circunstâncias do próprio país que nos fazem escolher determinadas
referências em relação às outras, porque algumas referências parecem mais interessantes do que outras naquele momento, mais relevantes, mais salientes. Quer dizer, isto é, por exemplo, nos anos 70, o centrismo do Giscard d'Estaing tem um grande impacto na direita portuguesa que se está a constituir-se depois do 25 de abril de 1974. Já tinha antes, numa parte da direita, e depois vai a ter mais. Até pelo sucesso político. Giscard tinha tido, é daí que vem o centrismo. Quer dizer, o centrismo é uma parte da direita francesa, quer dizer, e portanto adota-se esse centro, quer dizer, esse tipo de centro reformista, digamos assim, do Giscard, um homem novo que se torna Presidente da República em França, tem um impacto enorme, é uma espécie de Macron em 2017, quer dizer, portanto, a novidade, e portanto há essa influência. Há também a possibilidade de tornar as coisas um bocadinho mais complicadas. Por exemplo, uma das coisas que acontece em 1974 em Portugal é que a esquerda portuguesa não quer ser social-democrata. Acha a social-democracia uma defesa do capitalismo, uma perversão, não quer uma recusa da revolução social e, portanto, não é social-democrata. E, portanto, deixa... Aliás, a social-democracia à esquerda era um termo de insulto, era quase sinónimo de fascista ou de liberal mais tarde. E, portanto, deixou esse termo, digamos, na loja sem que ninguém o comprasse. Sim. E apareceu uma parte da direita que viu e disse, ótimo, vamos ficar com o termo social-democrata para nós, porque dá-nos referências europeias, dos países nórdicos, os países mais prósperos, a Alemanha, os países escandinavos. Portanto, nós vamos ser sociais-democratas. E, de repente, tivemos um partido social-democrata, que toda a gente achava que era um partido de direita, mas que aparecia como a social-democracia. Exatamente. A partir de determinado momento toda a gente deixou de perceber que aquilo correspondia em termos da Europa, e depois um dia descobrimos que esse Partido Social-Democrata está no Partido Popular Europeu, isto é na direita europeia, no grupo da direita europeia. Ninguém me interrogou muito, eles continuam a chamar-se. Quer dizer, mas é uma oportunidade que houve naquele momento, em 74, 75, há uma etiqueta que tradicionalmente devia pertencer à esquerda, mas que a esquerda não quer, a esquerda recusa, a esquerda... O que inicia um regime que nasce enviesado à esquerda, não é? Quer dizer, não imediatamente. Nós às vezes esquecemos que o 25 de Abril é feito em grande medida por uma parte da direita, a ala liberal, deputados que foram eleitos pela União Nacional, têm uma importância fundamental no 25 de Abril. O Sá Carneiro, Francisco Pinto Balsemão, Mota Amaral, Miller Guerra, que depois não vai estar no PPD, mas também é um personagem importante. Eles são eleitos em 1969 nas listas da União Nacional, nas primeiras eleições feitas por Marcelo Caetano. E eles são fundamentais no 25 de Abril, porque eles trazem uma parte da classe média, da nova classe média do desenvolvimento dos anos 60, para contemplar uma mudança de regime sem medo que essa mudança de regime seja uma revolução, quer dizer, seja a entrega do poder a uma esquerda anti-salazarista, que é uma esquerda incrivelmente sectária, vingativa, ressentida e que mete medo a uma grande parte das pessoas. Isto é o que é que eles vão fazer, porque eles são admiradores da União Soviética, são admiradores da China. Bem, as pessoas querem se ver livres de uma ditadura e não querem admiradores de outras ditaduras para ficarem à frente da nova situação política. E é a possibilidade, quando se percebe que há líderes políticos que defendem a democracia, que podem ser personagens importantes dessa nova transição, e em 1972, 73, Sá Carneiro, Balsemão, depois com o Expresso em 1973, eles, digamos, confortam a classe média do género, sim, nós podemos ter uma transformação em Portugal porque há estes liberais nos estão a dizer que eles podem protagonizar essa
transformação. E no imediato, em 25 de Abril, 26 de Abril, o que se vê é quem está associado ao poder são essas pessoas. É o general Spínola, que está muito ligado até aos liberais também, é o próprio Francisco Sá Carneiro, é Francisco Pinto Balsemão, Joaquim Magalhães Mota, 5 de maio de 1974, aparece o Partido Popular Democrático, o primeiro governo provisório Adelino da Palma Carlos, que é um republicano muito conservador, aliás, muito mais até conservador do que os da ala liberal, mas absolutamente crítico do Estado Novo, e que escolhe Francisco Sá Carneiro como seu braço direito. E, portanto, inicialmente nós temos uma situação política criada pela Revolução em que esta parte da direita que recusou a ditadura, que recusou a repressão como uma forma de enquadrar o desenvolvimento da sociedade portuguesa, porque essa é a proposta que a ditadura tem, isto é, está interessada num processo de desenvolvimento económico, desenvolvimento social, de construção do Estado Social, mas num quadro autoritário. E Sá Carneiro diz, não é preciso um quadro autoritário, nós podemos ter uma democracia como na Europa. Essa é a primeira impressão que se tem da Revolução. Isto agora vão ser eles. E depois junta-se a essas pessoas uma parte da esquerda anti-salazarista, uma parte da esquerda anti-salazarista, que, como Mário Soares também diz que quer o pluralismo, não quer, o Partido Socialista ainda tem dúvidas em relação à economia social de mercado europeia, por isso é que não é social-democrata, diz que é socialista, diz que é marxista. Mas da nossa Constituição ainda estão mas quer uma democracia pluralista, quer uma democracia com vários partidos políticos, etc. E, portanto, é isso que nós temos. E depois temos uma coisa que vai acontecer num segundo momento, sobretudo, começa quase imediato, começa a desenvolver-se muito cedo, mas vai começar a marcar o que se está a passar em Portugal, sobretudo a partir do verão de 1974, que é uma revolução marxista. E isso é uma coisa que de repente aparece e que as pessoas, repara, os portugueses maciçamente a rejeitam nas eleições livres de 25 de abril de 1975. Sim. As pessoas votam maciçamente em partidos que têm como referência a Europa Ocidental. E Rui, perguntando-te aqui exatamente sobre Sá Carneiro, porque eu acho que nenhuma figura depois de Sá Carneiro no espaço político da direita escapou a essa referência, não é? E a comparar-se com Francisco Sá Carneiro, etc. E talvez a sua saída dramática e abrupta de cena tenha contribuído também para uma certa mitificação, mas como é que achas que a sua figura marca o espaço imaginário da direita portuguesa? Bem, ele não é apenas o fundador do Partido Popular Democrático e o seu líder histórico, ele é alguém que já antes de 1974 tinha marcado o debate político em Portugal nos últimos anos da ditadura imenso, com a sua reivindicação de liberdades públicas, liberdades políticas, com a sua crítica do autoritarismo, com a sua ideia de que Portugal não tem de ser uma ditadura para se desenvolver e que o desenvolvimento exige a democratização. Ele é alguém que protagoniza esse debate e é provavelmente uma das figuras políticas mais conhecidas do país em 73, 74, muito mais conhecido que qualquer outro líder da esquerda, até por causa do sistema de censura que havia e que entusiasmava já popularmente. Ele é de facto uma grande referência, quer dizer, ele é uma grande referência do debate já antes de 74. E depois de 74 continua a ser-lo, e é por algo que aí é uma espécie de qualidade pessoal, isto é, de a sua disposição para
confrontar os adversários em relação às questões políticas fundamentais. Claro. Portanto, ele é profundamente político nesse sentido. Sim, em 75 confrontar a questão do poder militar. Ele é um dos primeiros a achar que o movimento das Forças Armadas, o MFA, deve ir para casa, e quando lhe dizem mas há uma parte que são simpáticos, não, todos para casa, quer dizer, não queremos nada com nenhum deles, quer dizer, isto é uma democracia, não precisamos de uma tutela militar. E depois há alguém que em 76, 77, 78 vai corporizar a frustração com uma sociedade que está nitidamente refriada, condicionada não apenas pela tutela militar, mas por um projeto socialista em que verdadeiramente quase ninguém se revê, mas que continua a limitar imenso aquilo que os portugueses podem fazer. Na Constituição, a lei dos setores que impede a iniciativa privada dos cidadãos numa quantidade enorme de áreas económicas, portanto uma limitação efetiva da liberdade dos cidadãos, e isto num regime que não está a funcionar bem. Com 2 assistências do Fundo Monetário Internacional, ou uma assistência do Fundo Monetário Internacional em 1978, e depois terá outra em 1983, portanto, grandes dificuldades, níveis de inflação enormes, portanto, as pessoas estão descontentes, com uma grande incerteza sobre o que é que vai acontecer em termos de direitos de propriedade. Continuam propriedades, fábricas, quintas, herdades, ocupadas. O que é que se vai passar com isso? E Sá Carneiro, em relação a todas essas questões, é de uma grande clareza, e portanto ele de alguma maneira corporiza essa frustração da sociedade portuguesa, sobretudo até de muita gente nova, que se vê constrangida por um mundo que subitamente parece muito velho. Quer dizer, a Revolução de 1974, 75 e 1977, 78 parecia uma coisa velhíssima, uma coisa do passado, uma coisa repugnante, quer dizer, uma coisa constrangedora. Tudo aquilo era desinteressante, tudo aquilo, os autores que eles nos obrigavam a ler na escola eram escritores medíocres, quer dizer, tudo aquilo era uma coisa revoltante, e Sá Carneiro representa tudo isso, e há uma adesão enorme àquela maneira de fazer a política dele, que alguns dos seus correligionários não apreciavam, de confronto, de uma grande disponibilidade para perder sem medo de perder. Sim. Isto é uma espécie de quase não fazer cálculo, isto é ir ali pôr as fichas todas em jogo. E em situações como a de 1980, uma coisa espantosa, ele ganha as eleições de outubro de 1980 com uma maioria absoluta, e a primeira coisa que diz é: se o meu candidato não ganhar as eleições presidenciais, eu vou-me embora. É extraordinário. E todos aqueles religionários dele, mas nós temos o governo, quer dizer, mas que é isto? Quer dizer, vamos todos embora porque não ganhamos. E ele diz: não, é isto, porque eu acho que para mudar Portugal precisamos de um governo, uma maioria, um presidente, e sem termos essas condições não conseguimos fazer o que queremos, e portanto vamos confrontar os portugueses com essa escolha, e se os portugueses escolherem de outra maneira, nós vamos dizer que não podemos governar. E isto de facto é uma política de alta tensão que ele criava, quer dizer, de obrigar o eleitorado a tomar grandes escolhas, isto é, a escolher, portanto, uma dramatização constante dos termos do debate político. Isto era uma característica dele, e claro, um personagem destes não aparece muitas vezes em todas as gerações, nem todas as décadas, nem toda, e portanto era uma força enorme na política portuguesa e deixou, quando desapareceu subitamente, deixou um enorme espaço vazio, quer dizer, um grande vazio. E ruindo para esse vazio, eu acho que desse vazio também resulta um diagnóstico, eu acho que nós convergimos, que é o de uma certa hegemonia cultural da esquerda. Mas eu, fazendo aqui um bocadinho de advogada do diabo, ia-te perguntar se tu não achas que também pode ter sido, ou seja, que culpa disso também recai sobre a direita, na medida em que sacrifica o desenvolvimento de um pensamento, de uma ideia de país, constantemente num altar de intriga intro ou interpartidária. Percebes o que eu te digo?
no fundo de não ter um rasgo, de não ser mais como Sá Carneiro, ou como outros líderes que eu acho que apareceram depois de Sá Carneiro, não muitos infelizmente, não ter esse rasgo e sacrificar-se no altar da pequena intriga, da limitação, da estratégia. Eu acho que todas as forças políticas e sobretudo então a direita então faz isso, que é há uma espécie de economia de esforço. Isto é, há coisas que têm de se fazer, há coisas que se calhar não é preciso fazer. E se não as fizermos, não temos problemas aí, então é melhor não as fazer. E esse género de economia de esforço nota-se desde antes. Não é só a direita da democracia que fez essa economia de esforço. A ditadura salazarista já antes tinha feito essa economia de esforço, tinha deixado uma grande parte do debate intelectual e até mesmo as universidades mais ou menos entregues à esquerda, à oposição de esquerda. Os jornais, a grande imprensa estava entregue já ao jornalismo de esquerda. Isto é, aquela transformação que nós vimos, de repente jornais passarem a ser órgãos do Partido Comunista depois de 74, 75, não foi por entrar de pessoas novas, eles já lá estavam lá dentro. Sim. A ditadura não se interessava com isso. Isso é uma coisa da qual se fala muito pouco. Deixava estar, quer dizer, deixava as universidades entregues também à extrema-esquerda, ao PC. Portanto, isso antecede o 25 de Abril. Antecede muito o 25 de Abril. Quer dizer, portanto, há ali um desinvestimento da ditadura. A ditadura desinvestiu aí, quer dizer, não fez economia, disse bem, então deixem-nos fazer isso não importa, quer dizer, eles podem que ocupem este espaço que nós ocupamos. E assim faz-se uma divisão de trabalho, eles lá não elegem, não podem eleger deputados, mas têm lá professores e têm colunistas, etc, e andam por ali, e aquilo também não faz grande diferença, quer dizer, e portanto há um desinvestimento anterior. Claro, e depois explica essa sensação de hegemonia que se verifica a seguir. E a seguir há também uma economia de esforço, quer dizer, isto é, a direita democrática, e nós estamos a falar de uma direita, só por aqui um parênteses, é uma direita democrática porque a direita, a partir de 64, é toda democrática. Certo. Não há em Portugal, ao contrário do que acontece noutros países, movimentos políticos com força que se reivindiquem da ditadura derrubada. Não aparece, quer dizer, há uma reconstituição do espaço político em que toda a direita assume a democracia como seu como espaço onde vai como sua referência, de uma maneira extraordinariamente forte, e é uma bandeira, até porque a esquerda facilita a vida aí, uma vez que aquela deriva autoritária da Revolução em 1974-75 fez com que fosse possível criticar-se o socialismo de um ponto de vista democrático, até das democracias ocidentais. E portanto temos a Igreja a defender a democracia ocidental, toda a gente a defender a democracia ocidental, porque o Partido Comunista e a extrema-esquerda deram aso a isso, quer dizer, largaram essa bandeira para... que era uma bandeira com que no fundo não se identificavam excessivamente, e deixaram isso à direita. E portanto temos essa direita democrática que começa a ganhar em muitos campos, o debate em muitos campos. Nos anos 80 é muito claro que tudo aquilo que diz respeito à organização económica, é um debate ganho pela direita. Sim. Mesmo que não reconhecido. Ganho totalmente pela direita, eu diria. Quer dizer, os governos de Cavaco Silva e as maiorias absolutas de Cavaco Silva dão a entender, é uma vitória completa, 10-0, quer dizer, a direita é a esquerda que depois que tem de admitir que as suas ideias marxistas e socialistas na economia não têm qualquer valor, e renunciar a isso na revisão constitucional de 1989. Portanto, há aí uma vitória extraordinariamente grande. E depois, hoje em dia nós dizemos assim, bem, mas então porquê é que do lado cultural não houve? Por acaso até houve. Eu acho que isso é uma visão que nós às vezes, daquela hegemonia cultural da esquerda, é um pouco mítica, digamos assim. Quer dizer, porque nos anos 80 também acontece uma transformação cultural que coloca modas, até na música. Por exemplo, na música, na literatura, que são referências
conservadoras, quer dizer, do conservadorismo. Quer dizer, eu estou apenas a pensar, por exemplo, em termos do Expresso, o sucesso enorme que tem Miguel Esteves Cardoso a partir de 1983 com a causa das coisas, e que é nitidamente uma posição conservadora, uma atitude conservadora, e vista como tal na altura. Ele depois vai ser candidato até ao Parlamento Europeu em 1987 pelo Partido Popular Monárquico. Ele era, nesse momento, meados dos anos 80, ele era provavelmente uma das figuras mais conhecidas, mais lidas, mais imitadas. Sim. Ao mesmo tempo, o sucesso de outros, para falar em termos de pessoas colunistas, digamos, de Vasco Polivalente, que de repente também se torna imenso. Quer dizer, quando nós fazemos o elenco dos colunistas de referência da imprensa nos anos 80 e na transição dos anos 80 para os anos 90, aquilo é a direita. A direita, sim. E portanto não é exatamente verdade que houvesse do género nós em 1988, 89 estivéssemos sob uma ditadura cultural da esquerda. Não estávamos, quer dizer, havia uma direita intelectual, quer dizer, uma próxima alguma de Cavaco Silva, outra adversária de Cavaco Silva, mas o debate fazia-se quase dentro da direita. Quer dizer, e portanto também havia Porquê? Pelo impacto de todas aquelas modas que não eram bem as modas literárias, as modas musicais, aquilo não era nada de esquerda naquela altura. Sim, quer dizer, nada. Não estou a dizer que a esquerda não existisse e não tivesse mas não teria essa hegemonia tão avincada. Não mandava em tudo, quer dizer, não era aí. Pelo contrário, até muitos autores que nesses anos 80 e 90 provavelmente eram menos de esquerda do que foram depois, quer dizer, alguns autores que depois se situaram à esquerda e não pareciam tão à esquerda naquela altura. Portanto, repare, é um momento da queda do muro de Berlim em 1989, quer dizer, um momento em que a União Soviética acaba em 1991, quer dizer, a esquerda está completamente virada de pernas para o ar, não sabe o que é que há de fazer. Todas as ideias são da direita. A direita parecia que tinha razão. A direita tinha ganho, quer dizer, tinha ganho da Guerra Fria, quer dizer, as ideias de direita, aquelas ideias de Reagan e Thatcher que em 1981, 82, 83 eram incrivelmente criticadas. Thatcher e Reagan era o Donald Trump do princípio dos anos 80. Eram doidos, não estavam a pôr tudo de pernas para o ar, estavam a destruir a ordem mundial, estavam a destruir as sociedades ocidentais, etc. E de repente tudo aquilo que eles tinham feito era resultado. A inflação acabou, acabou em termos da dimensão que tinha tido, há um crescimento económico enorme, o desemprego baixa, a União Soviética desmorona-se, as ditaduras comunistas acabam, toda a gente quer fazer reformas para o mercado, incluindo os partidos de esquerda, exatamente, como o Partido Socialista Operário Espanhol, o PSOE, do Filipe González, que já está disponível para fazer. Em França, em 1983 há uma grande mudança. Os socialistas de Mitterrand, que tinham vindo em 1981 ainda com ideias mesmo de socialismo, de repente, perante o fracasso total das suas políticas, voltam-se para políticas de mercado, isto é, políticas de direita, dos economistas de direita, e portanto aquilo é um momento em onde é que está a esquerda? Aliás, se formos ver os debates na altura, já não há esquerda, a esquerda acabou, é tudo direita, como é que vamos ser todos? Quer dizer, portanto, aquilo é um momento em que de repente há várias direitas, há uma esquerda liberal, aparece uma esquerda liberal, quer dizer, até em Portugal havia o Clube da Esquerda Liberal, de gente que se tinha, digamos que estava em transição para o outro lado. Portanto, é um momento em não, quer dizer, ali há eu não vou falar de hegemonia da direita, mas quase. Não é só na economia, é também na cultura, nas referências culturais, nas modas, nos escritores que se lê, na música que se ouve, naquilo que interessa no passado. É um momento completamente oposto aos anos 70. E passando agora, Rui, aqui talvez para o início do século XXI, porque eu acho que há um exercício, ou seja, a mim, que comecei a ganhar alguma consciência política desse início do século XXI, há uma coisa que me espanta sempre, que é pensar
o que era a direita nessa altura, quem a incorporava, as suas referências, etc., e pensar o que é a direita hoje. E há aqui algumas diferenças, não é? E depois isso obriga-nos aqui a falar. Portanto, o aparecimento, acho que nesse aspecto há bocado dizias a direita democrática. A direita democrática também é uma expressão que a esquerda adora usar hoje em dia. Sim, mas com um sentido no sentido diferente, não é? Eu estou a falar sinalizando que uma parte da direita, portanto, por definição, não será democrática. Mas o que eu te ia perguntar é em relação a essas mudanças, e que eu sei que tu também acompanhaste, não é? O impacto que o aparecimento de um novo ator, no caso o aparecimento do Chega, criando uma clivagem muito grande na questão das linhas vermelhas, não é? Em que medida é que tu achas que isso cria uma divisão insanável à direita, ou obriga a direita a pensar-se um bocadinho, ou denuncia uma direita da esquerda? Denuncia não é uma palavra muito feliz, mas demarca uma direita a direita da esquerda. O que é que tu achas? Em que é que saldamos esta última rearrumação da direita? Direita e esquerda são relativos. Conceitos relativos, um em relação ao outro. Aliás, relacionam-se uma direção ao outro. Não quer dizer que nós não consigamos encontrar por detrás dessa dicotomia alguns princípios estáveis, como por exemplo, acho eu que aquilo que define muito a direita será talvez um maior ceticismo em relação àquilo que os seres humanos são capazes de fazer usando o poder político num determinado momento. A direita é mais cética em relação a isso, criar um mundo novo, uma nova humanidade. As direitas nunca acreditaram sempre muito pouco nisso. Nesse uso do poder político, o uso divino do poder político, isto é, como se o Estado fosse Deus e pudesse criar o mundo. A esquerda acreditou sempre mais nisso, e portanto há algumas referências aí. A direita é mais cética em relação a isso, e depois não quer dizer que não haja à direita várias correntes, resultado da história, isto é, de vários momentos históricos em que houve várias direitas e foram ficando como camadas geológicas, digamos assim, e também ênfases e relações. E umas vão se ativando e outras desativando. E ênfase e relações com a esquerda e com o tipo de esquerda. O mesmo acontece à esquerda. A esquerda também é igualmente variada. Eu acho que aquilo que marcou os últimos 10 anos, 15 anos nas direitas em Portugal não é propriamente o aparecimento de umas direitas novas, mas é a transformação do sistema de partidos. Quer dizer, é isso que muda alguma coisa. Isto é, nós tínhamos um partido dominante, que era o PPD-PSD, que era o partido dominante da direita, era o grande partido da direita, a grande frente eleitoral da direita, e depois tínhamos o CDS, PP, que tentou representar várias coisas em vários momentos. E tentou representar sempre outras direitas, uma direita mais às vezes várias coisas ao mesmo tempo, no mesmo momento. Sim, uma direita nacionalista nos anos 90, uma direita mais conservadora e nacionalista, muito parecida com aquilo que o Chega vem fazer, com os mesmos temas, com as mesmas linguagem, nos anos 90 ao PP, e com a mesma reação do espectro político, fascista, extrema-direita, perigo para a democracia, etc. Essa aconteceu foi que o CDS, que tentava representar isso, nunca conseguiu ultrapassar ou competir verdadeiramente em pé de igualdade com o PSD, e portanto foi sempre, em termos políticos, em termos de governação, encaixado em maiorias do PSD. Quando quis governar, enfim, governou com o PS em 1978, mas depois governou também fazia parte de maiorias do PSD. Quer dizer, isto era muito claro e, portanto, estava ali integrado. A esquerda chamava-lhe muitos nomes, mas eles estavam integrados ali. E o que acontece com o aparecimento destes novos partidos do lado direito do espectro, quer o Chega, quer a Iniciativa Liberal, é que há uma dúvida inicial, enfim, vão ser os novos CDS ou vão ser uma outra coisa? O que acontece é que o Chega corresponde a muito mais, já ultrapassou o teto de vidro que o CDS tinha, porque corresponde a uma espécie de um movimento no mundo ocidental
uma reação à globalização, há questões como a imigração, questões de segurança e a temas que as direitas de governo não tinham tido, ou julgavam que não precisavam de protagonizar, que podiam deixar, e abriram aquele espaço. A partir do momento em que há um Chega, o Chega isso potencia também um outro tipo de debate intelectual, isto é, correntes intelectuais e culturais que existiam já antes, mas que tinham menos relevância pública porque não correspondiam a nada que existisse no espectro político, passaram a ter muito mais, isto é, determinados autores, determinadas ideias que já existiam, quer dizer, não apareceram, entretanto, mas que pareciam coisas de nicho muito pequenino, quer dizer, e agora de repente têm uma outra relevância, há um outro interesse em relação a esses que altera os termos autores. Do debate também intelectual. Sim, de repente eu, para perceber as direitas, já não tenho de ler só o Giscard d'Estaing, não é? Já tenho de ler mais coisas, quer dizer, de repente, nos anos 80 já tinha de ler o Milton Friedman, agora provavelmente tenho de ler outra vez alguns autores franceses que já que alguns tinham lido nos anos 70 e que voltaram a ser relevantes hoje em dia para perceber um bocado os debates à direita. Portanto, isto é um pouco. É um pouco como o sistema partidário, digamos que ilumina o debate intelectual, dá relevância ao debate. Isto é, o debate intelectual existem os mesmos autores, etc., mas de repente tem aí uma nova relevância, tem um novo interesse. Quer dizer, eu estou-me a lembrar de um caso até quase absolutamente ridículo, que é em 2001, 2002, 2013, o George Bush, no seu projeto... enfim, na reação que teve aos ataques do 11 de setembro de 2001 pelo radicalismo islâmico, que foi levado a intervir no Médio Oriente, e tinha alguns colaboradores dele que começou-se a constar que tinham estudado ou tinham lido um autor como o Leo Strauss, e de repente toda a gente andava a falar do Leo Strauss, quer dizer, que é um autor extraordinariamente de culto, quase, que teve uma importância enorme para mim na minha formação, no fim dos anos 80, princípio da década de 90, que eu jamais associaria à administração Bush, mas por causa dessa remota associação, de repente houve imensos livros publicados sobre ele, toda a gente andava a ver o que é que ele... é um autor que escreve sobre Platão e Aristóteles. Exatamente, quer dizer, e a crise da modernidade. E a crise da modernidade, um autor extremamente erudito, extremamente fascinante, mas de repente teve esse momento, esses 15 minutos, quer dizer, em que de repente pareceu um autor extraordinariamente incrível, vamos ler todos, vamos para perceber a política do George Bush, quer dizer, não era preciso, se calhar não era preciso ler o Leo Strauss para perceber a política do George Bush, mas é importante ler o Leo Strauss, ainda bem que isso aconteceu. Portanto, e agora estamos a passar pelo mesmo, quer dizer, há uma série de referências culturais, sobretudo em França. Em França, que eu creio que é um dos países que teve sempre uma cultura de direita fortíssima. Estou a pensar no Alain Benoist, por exemplo, que agora de repente é um autor importante. Isto é, a França teve sempre uma cultura de direita, uma cultura contra-revolucionária, com uma pujança, um interesse enorme, e aliás dominante. Nos anos 30 a direita intelectual francesa domina completamente o espaço intelectual, é um grande domínio. A Action Française é grande, os seus autores, portanto há ali um domínio grande, há grandes escritores que estão associados à direita, e portanto há esse domínio, e está a ser reativado agora, quer dizer, esse enorme interesse por todos esses escritores, que são grandes escritores franceses, quer dizer, e que estão a ser relidos e republicados. Sim, têm lentes que se calhar nos ajudam a... Sim, e ainda bem, e são autores interessantes e que de repente se tornam mais relevantes hoje em dia. Quer dizer, isso é um pouco, é aquilo que a luta política faz em termos do debate de ideias, não é? Quer dizer, o conflito partidário, a disputa pelo poder, por vezes cria conjunturas em que há autores que se tornam de repente salientes, onde o foco de luz bate neles e é o momento das editoras reeditarem e porem os livros cá fora. Eu, a propósito de debate de ideias, passo aqui para outra coisa que não queria deixar de perguntar, porque talvez por termos contido tanto o debate de ideias,
aqui não necessariamente dentro da direita, mas entre a direita e a esquerda. Fala-se, agora estamos no tempo de polarização, de aumento da violência política, e vou citar-te a propósito quando dizes: o wokeismo seguiu até agora António Gramsci, tentando dominar as instituições. Não se admirem se perante o seu repúdio eleitoral passar a seguir Jorge Sorel e entrar numa fase de violência. O que eu gostava de perguntar, Rui, até porque é se tu achas que de facto nós somos um país de brandos costumes e por isso estamos mais imunes ao tipo de violência que vemos, por exemplo, em França e no Reino Unido neste momento, e até em Espanha, de certa forma, ou se achas que isso é um mito, essa brandura, e que o verniz pode estalar? Os brandos costumes não são um mito, porque verdadeiramente existiram, mas existiram não por uma tendência natural dos portugueses, mas por muito trabalho. Isto é, houve vários regimes que cultivaram os brandos costumes e que os tornaram uma realidade até certo ponto. Houve momentos em que não houve brandos costumes. Nós tivemos uma guerra civil nos anos 30 do século XIX. Nós tivemos uma espécie de guerra civil com a Primeira República entre 1910 e os anos 30, com vários confrontos, com uma contabilidade de mortos bastante razoável e com um nível de violência em termos europeus bastante aceitável, e depois voltámos a ter uma revolução em 1974 e 75, é uma revolução com violência, mas em que houve ao mesmo tempo um esforço grande para limitar a violência. Até o aspecto militar da Revolução fez com que a esquerda militar, por exemplo, em 74 e 1975, uma parte hesitasse em armar, uma parte não, distribuiu armas, mas houve ali uma hesitação em passar para a fase de guerra civil. E tivemos no 25 de novembro de 1975, nesse confronto que pôs termo à ascendência que o PCP e a extrema-esquerda tinham através da esquerda militar em Portugal, um momento desses brandos costumes, isto é, de haver ali um compromisso, uma concertação, não se ir ao extremo, não se fazer uma espécie de reversão violenta do que existia, de preferir-se uma transição gradual, e que deu esta coisa espantosa. Nós em Portugal tivemos uma revolução, em Espanha tiveram uma transição democrática, e na transição democrática espanhola morreu muito mais gente do que na Revolução Portuguesa em Portugal, porque obviamente se contarmos com as antigas províncias ultramarinas portuguesas, aí não, quer dizer, que foram entregues a ditaduras e a guerras civis, aí não, o nível de violência e de mortes foi incrível aí. A Revolução Portuguesa em África foi de uma violência extraordinária, e aconteceu quando a responsabilidade daqueles territórios ainda estava entregue às autoridades militares portuguesas. Mas há um esforço, em geral, houve um esforço de vários regimes para fazer ou economias de violência ou para para manter uma aparência de brandos costumes. Não há um país sem pena de morte para crimes políticos desde os anos 40 do século XIX, para pena de morte em geral desde os anos 60, e portanto nunca ninguém propôs isso com seriedade, o restabelecimento de uma coisa como de uma instituição como essa. Portanto, já no século XIX havia aquela noção: em Espanha há um golpe de Estado, quem perde é encostado à parede e fuzilado. Em Portugal, quem perde vai uns meses para o estrangeiro e volta, e é recebido. Portanto, é uma coisa que foi um esforço, é o resultado de um esforço, não é uma coisa natural. Quer dizer, e não é às vezes as pessoas pensam os brandos costumes é de quem não leva a sério, as ideias políticas, quem não leva a sério isto. Eu acho que é muito mais uma relutância. Ou corresponde um bocadinho a uma relutância de não nos vamos andar a matar uns aos outros aqui, quer dizer, isto é um país, também é um país pequeno, quer dizer, as pessoas conhecem-se todas umas às outras. Quando quem estuda a guerra civil entre liberais e miguelistas nos anos 30, aquilo é as famílias divididas. Sim.
Eles estão a disparar, um primo a disparar contra outro primo. Quer dizer, quem ler as memórias do Marquês de Fronteira, que é um liberal, ele vai receber lá uma delegação no fim já da guerra de oficiais miguelistas para se renderem, quer dizer, descobre o primo lá, quer dizer, há 4 ou 5 anos que não se viam, quer dizer, andavam, morreram parentes de um e do outro, de um lado e do outro, a comoção que eles têm. Então, como é que está a nossa tia? Como é que está a nossa... Quer dizer, estiveram a matar, como estivemos aqui a tentar matar-nos um ao outro, quer dizer, somos da mesma família, quer dizer, e portanto há há um esforço para fazer uma economia, e de facto foi sempre possível em Portugal vários regimes fazerem essa economia de violência, quer dizer, serem violentos. A Primeira República foi violenta, sim. O salazarismo foi violento, sim. E foi bem violento, quer dizer, tal como a Primeira República foi bem violenta, num caso ou noutro prendeu-se, torturou-se, matou-se, quer dizer, mas sempre não fazendo disso não fazendo disso a base, isto é, tentando desarmar a oposição através de outros recursos e não indo para além do que era estritamente necessário num caso e no outro, tentando conter, quer dizer, aliás, às vezes para grande frustração dos próprios adeptos dos regimes, sim, que gostariam de se vingar mais e depois nunca podiam vingar. Portanto, isso é um esforço que se faz. Agora, eu acho que há aqui quando nós lamentamos a polarização, eu acho que estamos a cometer um erro, porque se a democracia devia servir para alguma coisa, devia servir para nós nos podermos polarizar, claro, e discutir completamente. Da política, que é para isto é, ter ideias completamente diferentes, claro, e discuti-las e afirmá-las e dizer não, as nossas escolhas não são iguais e portanto são radicalmente diferentes. Aquela ideia é que nós concordamos com os fins, só divergimos nos meios. Não, se calhar nós também não concordamos com os fins. Não, nós divergimos nos fins, sobretudo. Eu acho que às vezes podemos concordar nos meios. Por exemplo, podemos concordar na democracia. Na democracia, exatamente. Podemos dizer, exatamente. Vamos dividir-nos, mas vamos aceitar que o poder político está limitado pela legalidade, pelo pluralismo. Que há aqui um conjunto de direitos fundamentais. E, portanto, vamos aceitar isso como limites daquilo que podemos fazer e daquilo que não é justo fazer, o que quer dizer que em determinado momento não podemos, quem ganha não pode fazer tudo. Claro. E que isso é assim, quer dizer, e portanto... E que quem perde pode pensar que perdeu hoje, mas se calhar... Volta amanhã. E portanto, isso tem uma enorme vantagem, tem muitas vantagens, isto é, tem vantagens quem estuda outras sociedades onde isso não é o princípio, percebe dessas vantagens, isto é, não estamos sempre encostados à parede. Exatamente. Com aquela sensação, estas eleições são as últimas, quer dizer, mas também tem uma outra vantagem que eu acho que nos deveria agradar e ser explorada até ao fim, que é podermos polarizarmos, quer dizer, exatamente, nós podemos discutir até aos últimas consequências as nossas ideias e aceitar que estamos muito afastados uns dos outros, mas que aceitamos a democracia. A democracia permite-nos debater uns com os outros sem precisar de tiros nem de violência física. Portanto, a partir do momento em que aceitamos que os nossos debates vão ser debates de caneta e papel ou de teclado e ecrã, e que entre nós a decisão vai ser feita através da nossa capacidade, em termos de poder, através da nossa capacidade de persuadir as pessoas, e aqueles que perderam, pois fiquem à espera daqui a uns anos as coisas mudam, como têm, claro, mudado sempre. E nós aqui já vimos, há momentos em que a esquerda parece estar em cima. E podem no espaço público cada dia batalhar por... Exatamente, quer dizer, e podem continuar a debater, etc. E portanto isso permite-nos discutir tudo, representar todas as posições, incluindo aquelas que muitos de nós nos podem parecer repugnantes, certo, nos podem parecer ofensivas, mas tem o direito de se expressar. A liberdade de expressão existe para aquilo com que eu não concordo e que eu acho repugnante, porque se o espaço público está definido por só se pode dizer aquilo com que nós todos concordamos, claro, não há liberdade de expressão. Quer dizer, isso é uma ditadura. Quer dizer, isso é uma ditadura. Nas ditaduras também há liberdade de expressão para as pessoas que pensam como o ditador. Eles têm toda a liberdade de expressão. Não têm nenhum limites. Quer dizer, e portanto, a liberdade de expressão existe para aquilo que eu acho detestável, ofensivo e horrível, ouvir, claro, mas que deve ter o direito de ser exercido. E portanto, eu acho que a democracia permite a polarização. Quando me dizem, estamos muito polarizados,
é porque vivemos em democracia. Quer dizer, as ditaduras não há geralmente sinal maior há de liberdade crispação, mas não há polarização porque não há debate político. Portanto, eu acho que essa polarização, uma das condições dessa polarização é precisamente a renúncia à violência como um meio de ação política. Isso acho que é fundamental, e isso é uma coisa que eu vejo, apesar de tudo, ainda neste momento no mundo ocidental, não vejo protagonistas relevantes no espaço público a assumir a violência como um meio natural de ação política, como acontecia, por exemplo, nos anos 30, quando às vezes se faz essas comparações idiotas e ignorantes entre a situação atual e os anos 30 e 20, são pessoas que nunca leram um livro de história que fazem isso. Porque aquilo que caracteriza o debate político nos anos 20 e 30 não é propriamente as posições filosóficas pela violência. Não, é os combates na rua. E a rejeição da democracia parlamentar. A rejeição total da democracia, por um lado e pelo outro, à direita e à esquerda. A existência de milícias armadas, quer dizer, que se confrontam na rua. Nos anos 20 e 30, os partidos não eram os adversários que chamavam antidemocratas aos outros, eram os próprios partidos que diziam que eram antidemocratas. Eram eles próprios. Eles diziam-se antidemocratas, eles próprios, os nazis, os comunistas, eram contra a democracia e propunham-se contra a democracia e tinham milícias armadas para combater na rua. Portanto, é um ambiente em que nós não estamos aí nos anos 20 e 30, nós estamos perante grandes questões. Acho que estamos perante questões existenciais da civilização ocidental, resultado de evolução demográfica, de evolução económica, da própria evolução global, emergência de outros poderes no mundo. O Ocidente já não tem a dominância que teve há 20 anos atrás, de maneira nenhuma, embora ainda tenha uma dominância militar, mas já não tem aquela dominância económica e ideológica que tinha há 20 anos. Portanto, temos isso. Obviamente suscita imensas discussões dentro das comunidades políticas ocidentais, suscita grandes divisões. De repente os partidos que existiam já não são suficientes para exprimir todos os termos do debate, aparecem outros partidos a exprimir. É natural que os partidos que até aí dominavam tentem limitar a capacidade de ação dos novos protagonistas, chamando-lhes nomes, criando alarme à volta deles, mas de maneira nenhuma estamos nos anos 20 ou nos anos 30. Estamos perante forças que todas elas se dizem democráticas, todas elas aceitam o espaço público democrático no sentido de concorrem a eleições, vão para o Parlamento, discutem coisas no Parlamento, não têm milícias armadas, não fazem aquele tipo de ações de rua, não dizem que querem derrubar a democracia, quer dizer, não querem nada disso. Portanto, é uma polarização que eu diria que é o resultado do facto de estarmos perante questões que subitamente em que sentimos que está em causa dimensões fundamentais do nosso modo de viver e de ver também, e isso fez de repente representar no espaço público vários pontos de vista e isso corresponder a vários partidos, e portanto sim, há coisas com que de repente as pessoas estão a ouvir coisas com que não concordam. Pois, paciência é a democracia. Isso chama-se democracia. Quer dizer, só que se quiserem só ouvir as coisas com que concordam, isso chama-se ditadura. Quer dizer, isso chama-se ditadura. Portanto, têm de aceitar e sobretudo aquelas coisas com que não concordam e que detestam, é isso que define o regime democrático. É essas, os nossos adversários de repente estarem a dizer coisas com que nós discordamos muito. Agora, essa polarização é a força das democracias. Quer dizer, é a possibilidade que nós temos de exprimir largos pontos de vista, de debatermos, de depois chegarmos a soluções que nunca correspondem bem a nenhum dos pontos de vista. Quer dizer, são sempre coisas que deixam toda a gente frustradíssima. Afinal, esta lei não serve para nada, está tudo na mesma, etc. De um lado e do outro. Claro, o lado que perdeu acha que a lei mudou o mundo, o lado que ganhou acha que a lei não chegou, mas isso é o resultado depois das negociações da luta política, quando não se pode, e ainda bem, exterminar o adversário. Quer dizer, ainda bem. E ainda bem que isso é possível. E reparem, por vezes as ditaduras
são mais frágeis do que as democracias a arranjar soluções. Exatamente. Nós vimos isso em Portugal em 1974, a ditadura salazarista cai porque há muita gente na comunidade em Portugal que não acha que aquele sistema autoritário não faz já nenhum sentido, mas também cai porque a ditadura tinha arranjado um problema enorme em África e não era capaz de resolver. Isto é, com a censura, com a polícia política, com a proibição de partidos, aparentemente tinha todos os meios à sua disposição, o chefe do governo, para dizer ok, vamos resolver desta maneira, e não era capaz de o resolver e caiu por causa disso. Portanto, caiu por incapacidade política total, desacreditou-se. Aliás, é por isso que é precisamente por isso que não há a seguir representantes dessa. Portanto, não, as democracias por vezes são regimes em que é mais eficaz, são mais eficazes por encontrar soluções, porque toda a gente fala, toda a gente se pode discutir. É verdade, nunca são as soluções mais quimicamente puras, quer dizer, são sempre contributos de vários, etc. Mas isso é a política, quer dizer. E Rui, pegando nisso e aqui para uma última questão que eu não queria também deixar de fazer e que tem um bocadinho a ver com essa lógica, mas aplicando aqui ao espaço da direita. Queria-te deixar aqui uma última pergunta, que é se esta maioria sociológica de direita de que se fala resultasse num mínimo denominador comum para um projeto político entre diferentes atores e partidos, o que é que tu achas que teria que fazer parte? Mínimo denominador comum. Não, eu acho que teria de fazer parte daquilo que caracteriza ou que tem definido as posições de direita, independentemente das filosofias que confortam essas posições, que e em Portugal é uma preocupação tradicional à direita com o desenvolvimento económico através da iniciativa privada dos portugueses. Isso é uma coisa que caracteriza a direita desde 1974, uma característica, mesmo quando a direita era social-democrata, já defendia a economia, uma economia de mercado, uma economia social de mercado, mas defendia uma economia de mercado porque achava que essa era a melhor maneira de os portugueses explorarem os mercados internacionais, e era através dos mercados internacionais que a economia portuguesa pode crescer. E tem crescido, e portanto isso é uma convicção que define a direita, e portanto esse é um denominador digamos muito comum à direita, e depois uma preocupação com aquilo que eu chamaria a continuidade da comunidade política portuguesa, o direito à continuidade, como alguns dizem, isto é, o direito a Portugal manter-se Portugal, e Portugal está em numa grande transformação demográfica abrupta e que não correspondeu a nenhuma consulta popular através da quase abolição de fronteiras em 2017 por uma decisão do governo, isto é, de repente que correspondeu a um caos migratório, e a regularização dessa situação, a ordenação dessa situação e a noção de que a integração das populações que estão a chegar depende da sua integração naquilo que é a sociedade portuguesa, uma sociedade portuguesa, uma sociedade com uma identidade portuguesa, com a língua portuguesa, com a história portuguesa, com os valores que correspondem às tradições portuguesas. Acho que isso também é outro critério para a direita e que corresponde também, mais uma vez, a uma tradição das direitas portuguesas, do PSD, do CDS, esse cultivo da memória, da tradição. Era muito notório na Aliança Democrática nos anos 1979, 80, 81, 82. Era muito notório também nos governos de Cavaco Silva. Isto é, uma apreciação do passado português como termos de referência para a integração dos portugueses e para a coesão social em Portugal. E, portanto, eu creio que esses são, digamos, eu diria, os dois pilares, os dois denominadores de uma
de uma dinamização política desta maioria que existiu agora. Eu não sei se é uma maioria sociológica, mas é uma maioria política, é uma maioria parlamentar. E que, portanto, tem essa dimensão, uma dimensão reformista, que é tradicional na direita portuguesa. Isto é, de não achar que o Estado não é a solução. O Estado em Portugal é uma grande parte do problema, este Estado que nós temos, e achar que os portugueses têm direito a ser portugueses. E não têm de ter... Isto é, ganharam esse direito e têm quase esse dever para com as gerações anteriores, quer dizer, para com as gerações futuras também. E que Portugal, a comunidade portuguesa, é um património fundamental que se construiu aqui porque é a base da coesão, da confiança que nós temos uns com os outros, e que perder isso seria um crime histórico gigantesco, quer dizer, deixar que isso desaparecesse. Portanto, temos todos a obrigação de manter essa comunidade portuguesa, uma comunidade portuguesa que no passado e atualmente sempre provou que era uma comunidade inclusiva, capaz de incluir populações de outras origens que se identificaram com Portugal, com os valores portugueses no mundo, de uma maneira às vezes enfática e até comovedora, e explorar, isto é, manter essa capacidade inclusiva da nação portuguesa. Acho que é importante, e é também algo que define aquilo que podia ser digamos, um termo de referência para uma maioria de direita. Isto é, o reformismo, a democracia, o reformismo, a nação portuguesa, a continuidade da sociedade portuguesa, o direito à continuidade e o dever de continuidade da sociedade portuguesa como uma espécie de contributo dos portugueses para o mundo. Nós, através da história, de 800 anos de história, criámos aqui qualquer coisa que é única, que é uma identidade portuguesa. Agora faz parte da riqueza, da pluralidade de pontos de vista da humanidade, e temos de manter essa... A língua seria sempre mantida, obviamente, porque felizmente há outros países que assumiram, mas o Portugal europeu, o Portugal da Península Ibérica, das ilhas, os portugueses que vivem aqui têm esse direito à continuidade, quer dizer, a continuar a ser a nação portuguesa, e as pessoas que estão a chegar incluírem-se nessa, como no passado se incluíram, nós sabemos. Exatamente. Muitos de nós que estamos aqui viemos as nossas origens estão às vezes nos sítios mais inesperados, mas aquilo ao ponto a que chegámos foi o ser portugueses, quer dizer, e manter isso acho que é muito importante, tal como criar em Portugal, fazer de Portugal uma boa base para a criação de riqueza, para o desenvolvimento de projetos pessoais, de ascensão social, de prosperidade, de invenção, de criatividade. Acho que isso também é fundamental. Não há razão nenhuma para Portugal não ter não ser um bom sítio para se lançarem coisas, como já foi no passado, se lançarem coisas importantes no mundo e se prosperar, e olhar para aquilo que está a impedir que isso aconteça e tentar resolver esses problemas, e muito desses problemas passa pelo tipo de Estado que desenvolvemos nos últimos anos, e que é um Estado com um aspecto malsão, patológico, e que nos limita a todos, que nos obriga a emigrar os mais novos, e acho que a direita em Portugal foi, nos últimos 50 anos, o protagonista dessas grandes tentativas de mudar isso, e deve continuar a ser. Muito bem, Rui, muito obrigada por nos teres acompanhado nesta viagem pela direita portuguesa. Muito obrigada a todos os que nos acompanharam em mais um episódio do podcast À Direita. Este episódio foi gravado e editado por João Luís Amorim, a capa é de Tiago Pereira Santos, com fotografia de Matilde Fieschi. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de João Vieira Pereira. Eu sou a Teresa Nogueira Pinto e volto daqui a 15 dias com mais convidados à direita. Até lá, ouçam-nos em expresso.pt ou na sua app preferida de podcasts.
Este verão, tenha sempre à mão um aliado para um verão em grande, com o guia Super Praias Expresso. Descubra as melhores praias de Portugal, com recomendações do Boa Cama, Boa Mesa, para os melhores sítios onde dormir e comer nas proximidades. Super Praias Expresso, grátis com o jornal. Sexta, dia 17, com o apoio Alentejo Caiado de Fresco. Expresso, liberdade para pensar.